Olá, Verônica, tudo bem? Já já a gente começa, tá bom? Vamos só aguardar um pouquinho aqui, o pessoal começar a chegar. Daqui a pouco o professor Miqueias, que é o nosso... Hoje que é o dia do professor Miqueias, né? Um assunto também muito bacana para os municípios, né? Que é o processo administrativo tributário. Muito bacana aí também, até mesmo para os contribuintes entenderem um pouquinho, né? Como que é o processo administrativo tributário, né? Vamos aguardar um pouquinho aí para esse convite da live aqui chegar aí a mais pessoas. Grande Marcos Fardim, boa noite, meu caro, tudo bem? Boa noite, Sanches. Boa noite para vocês. Vamos aguardar aí que o Instagram notifique aí mais pessoas, né? Pra gente ter mais um pouco, para ter mais gente aqui na live aqui. Vou pedir enquanto isso, né, gente, vai uns 5 minutos provavelmente aqui para começar. Vou pedir para quem já tá na live, tem um aviãozinho aqui, tá? Compartilhe aí, clique nesse aviãozinho, compartilhe, né, a live aí nos grupos de vocês. Se tem alguém aí nos grupos aí que eu já compartilhei o link da live, já recompartilhe, né? Passa aí para aquelas pessoas aí que esse assunto aqui pode ter alguma relevância, né? Vamos lá aqui, então, o pessoal está entrando. Ó, grande professor Miquel já entrou aí também. Já já a gente começa. Vamos dar mais um ou 2 minutinhos, só que o Instagram, às vezes ele demora um pouquinho para entregar a mensagem para todo mundo, né? Eu também logo aqui no meu particular e às vezes a mensagem para mim aqui chega um pouco atrasado, mas já já a gente começa, tá? Deixa eu dar boa noite aqui, pessoal. Boa noite, Regina. O professor Miquel já falei, Verônica também. Deixa eu ver quem mais aqui. Manu, Bigolin, Marcos Fardim, Matheus, Jocelyn. Ô, Jocelyn, um beijão pra você, querido. Ó, te adoro, hein? Humberto, boa noite. Ixi, não tá rodando aqui agora, peraí. O Edson Souza, Verônica, Sanches. Tá, beleza, vamos lá. Pessoal, vamos compartilhando aí, vamos compartilhando a live aí enquanto a gente começa aqui. Daqui a pouquinho eu já vou começar a dar os recados paroquiais aqui. Vou pedir ao professor Miquel para você acionar ali para participar da live, né? Enviar ali uma solicitação para participar da live, para depois eu te chamar aqui, tá bom? Bom, pessoal, enquanto a mensagem vai chegando aí para mais pessoas, né? A mensagem dessa live, enquanto vai chegando para mais pessoas, eu vou dando uns recadinhos aqui, aí eu já chamo o professor Miquel também, tá? Os recadinhos básicos aqui. Bom, pessoal, nós já estamos no nosso 5º episódio, né? Aí da primeira temporada do Fisco Municipal. Um projeto aqui bem bacana, né, que muita gente abraçou, está participando. Já queria agradecer a todos aí em relação à participação aqui nas lives, como também em relação aos conteúdos que vêm sendo postados. Aos poucos esse projeto está evoluindo, tá? E a ideia é que na frente, que a cada dia que passa ele fique melhor ainda, tá? E aqui né, a gente aqui conta com vocês aqui para ajudar a compartilhar aí, né? E aí dando os recadinhos, né? Bom, esse projeto Terça do Fisco Municipal é o nosso primeiro projeto. O segundo projeto que iniciou e ainda está em andamento também, é o projeto das 48 súmulas, né? Que hoje nós já postamos a súmula de número 17, né? A súmula de número 17, não, perdão. A 17ª súmula. E segunda-feira começou num formato um pouco diferente, né, com vários slides, com algum comentário a mais, não somente a súmula, né. O terceiro projeto, que é o curso básico em vídeo do ISS, né, da lei do ISS, né, que é baseado num e-book aqui de minha autoria, né, que está rodando também já no YouTube da Escola de Tributos Municipais. Inclusive eu queria reforçar para vocês que aqui nós somos aqui
mais de 1.500 seguidores a gente tem aqui no Instagram, né? E o canal do YouTube tá com 200, a última vez que eu vi, 215 inscritos. Então aqueles que puderem, acharem que for relevante, né? Vai lá, se inscreva, isso ajuda bastante aqui, né? Até para motivar aqui a gente a continuar fazendo mais material, né? E bem como também para o YouTube entender, poxa, esse conteúdo está sendo realmente relevante, né? Então nós temos esses projetos aí. E hoje, né, aqui no Terça do Fisco Municipal, nós vamos aí para o nosso penúltimo episódio já. Passou rápido, pessoal. Nós começamos lá no meio de janeiro, no ITBI com a Cláudia, aí depois nós fomos o Simples Nacional com o Maicon, aí depois nós tivemos o ISS Bancos com a Gisele, depois nós tivemos na semana passada, na terça passada, Decadência em Matéria Tributária, um bate-papo também muito bacana com o professor Rafael Vilches. Hoje aqui o professor Miqueias, e na terça-feira da semana que vem, o nosso último assunto, que é o ITR nos municípios, que é com o Enio, que acabou de entrar aqui também, né? Boa noite, Enio, boa noite para todos aqui que já entraram. Eu já vou ver aqui para chamar o professor Miqueias, ele já deve estar a postos aqui, deixa eu ver aqui, só um pouquinho, vamos ver aqui, Miqueias. Vamos ver como é que tá aí, vai chegar aí. Acredito que esteja entrando. Já estou vendo alguma coisa, um pedestal. Agora aí. Aê, grande mestre Miqueias. Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, mestre Rafael. Tudo bem contigo? Tudo certo. Eu até esqueci de perguntar como é que está o meu som aí, pessoal, se está todo mundo me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem aí, professor? Eu estou te ouvindo bem, e você? Tá tudo certo. Aqui também tá. Para mim tá perfeito aqui o som aqui. Se alguém puder comentar aí como é que tá o som aí, manda um joinha, um tá ok aí, para a gente entender como é que tá o som aqui para a gente, aqui, para qualquer coisa a gente tentar fazer alguma coisa aqui para melhorar. Mas enfim, professor Miqueias, boa noite, né? Quero agradecer mais uma vez, já agradeci pessoalmente, agradeci umas outras vezes aí, até para estar disponibilizando o tempo, que a gente sabe que o tempo hoje é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? E a gente está sempre assoberbado e às vezes aí a gente deixa a família, né, como é o caso aqui, para a gente poder, né, dar atenção aí para os colegas aí também, né? Então, professor, mais uma vez aí, queria agradecer aí, né, agradecer a todo mundo que está presente aqui, só lembrando, pessoal, de compartilhar a live aqui também, né, para a gente ter um bate-papo bacana. Hoje, então, nós vamos falar com o professor Miqueias. O assunto hoje é o processo administrativo tributário, né? Ele está trazendo bastante coisa aí bem bacana para a gente aí, um mestre dos mestres aí, principalmente nessa área, né? E vamos aí, professor, eu vou deixar para que você mesmo se apresente, tá? Fiz aí uma breve introdução, aí está contigo, a live está contigo, é tua. Se eu tiver alguma dúvida, como eu te falei, é um tema que eu comecei a estudar há pouco tempo, então talvez eu tenha dúvidas, te pergunte. E quero só dar um último recado aqui, antes até de passar a palavra para o professor Miqueias, que é quem tiver dúvida, de preferência, tá, que clique ali, tem um ponto de interrogação no lado direito, ali, assim, bem lá embaixo no Instagram, para quem está vendo no celular. Tá? Então ali fica melhor da gente controlar as questões, eu posso inclusive mostrar essa questão, o professor Miqueias vai poder visualizar, tá? Aí fique melhor, porque às vezes aqui, como é muito comentário, às vezes pode acabar passando, né, um comentário ou outro aí, uma dúvida ou outra, tá? Então, pessoal, clica nesse ponto de interrogação para colocar as dúvidas, tá bom? Professor Miqueias, a live é tua, o dia é teu, fique à vontade e vamos lá, vamos que vamos. Primeiramente, boa noite, Rafael, boa noite a quem nos acompanha. Agradeço aí a oportunidade de falar de um tema complexo, um tema difícil, principalmente para o âmbito dos municípios. Eu já estou vendo aqui pelas personalidades que ingressaram aqui, o meu fardo do lado de cá ficou grande. Estou vendo aqui relevantes figuras aqui do meio do Fisco Municipal, do meio jurídico, procuradores, ex-acadêmicos e hoje profissionais de direitos, e amigos aí que eu admiro país afora, além da sua pessoa. Então, agradeço essa oportunidade. Para quem não me conhece, é Miqueias Libório de Jesus.
Sou auditor fiscal do município de Joinville há quase 23 anos, né? Completo agora no dia 16 de março, 23 anos de casa. Atualmente, além do ofício de servidor público, exerço a docência na graduação do ensino superior, nos anos 4º e 5º anos de Direito, lecionando as disciplinas de Direito Tributários 1 e 2. E fora algumas piadinhas crônicas que a gente escreve aí em paralelo para poder levar um pouco. Porque o direito tributário, se não for entendido com um pouco de humor, ele se torna um pouco chato, né? E falar desse tema de processo administrativo é um tema um pouco complexo, principalmente para o âmbito dos municípios, até pela ausência de uma norma geral que trate dos contornos necessários. O que se fala muito de processo administrativo são normas esparsas, muitas vezes, normas prescritas em atos infralegais, muitas vezes impondo determinados comportamentos ao fisco, determinados comportamentos ao sujeito passivo, e há um certo conflito no entendimento em relação do que é o processo administrativo tributário em si, da diferença de procedimento administrativo. Existe uma discussão doutrinária que segregam isso, colocando o processo administrativo somente naquilo que se refere ao contencioso administrativo. Até, Rafael, eu, geralmente nesses bate-papos, porque não chega a ser uma aula, não chega a ser um seminário, às vezes é importante essa interlocução, muitas vezes intercalando dúvidas. Se houver, sinta-se à vontade. Eu não sou o dono da verdade, mas na medida do possível, no que a gente puder elucidar aqui, nós vamos elucidando. Se ficar alguma coisa pendente, registre e depois nós desenvolvemos por escrito e compartilhamos aí na Escola de Tributo Municipal, até para socializar esse conteúdo. Tá? Eu vou começar falando do processo administrativo de um ponto primordial. Nós precisamos entender que a exigência tributária, a cobrança do tributo, ela deve se dar mediante o exercício de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é o conceito elementar do artigo 3º do CTN. E nós temos que entender que a cobrança do tributo, ela carece de algumas rotinas, alguns procedimentos, vamos colocar assim, antes que a gente defina propriamente dito o que vem a ser o processo tributário. Precisa do lançamento tributário, precisa de vários outros comportamentos do fisco, muitas vezes, em face do sujeito passivo. Tanto que o próprio CTN, quando se fala do lançamento tributário, no parágrafo 1 do 142, ele diz que o lançamento tributário é uma atividade vinculada e obrigatória. Então, novamente, trazendo o caráter vinculado. Esse caráter vinculado, ao meu modesto juízo, ele traz para o fisco um fardo, né, não só um fardo, mas ante a estrutura do Estado brasileiro, um Estado democrático de direito, em que se pauta toda a conduta da administração pública pela regra da legalidade, uma regra de um procedimento descrito, uma rotina previamente delimitada, até para que se tenha segurança do que se faça, que se tenha isonomia, muitas vezes, no trato da administração pública com o cidadão. E quando nós voltamos para dentro do direito tributário, já por esse chamamento de se tratar de uma atividade administrativa plenamente vinculada, essa exação tributária ela não pode se dar de qualquer forma ao bel prazer do fisco. Nós sabemos que o caráter vinculado de uma atividade significa dizer que a autoridade não dispõe de liberdade para praticar o ato desta e daquela forma, impor a exação tributária do modo como a autoridade acha que tem que ser. Né? É importante a gente ter a mente o seguinte: enquanto agentes públicos, ou servidores públicos, agentes do Estado, nós exercemos um poder, e diferente do cidadão que pode fazer tudo o que não está proibido, nós só podemos fazer o que está regrado. Então, isso já nos traz uma outra visão, dizendo no sentido de que há uma necessidade de que os atos da autoridade sejam previamente pré-determinados, justamente para que a exação tributária ao final, ou seja, a exigência do tributo ao final, seja o modo como ela vai se dar, se de forma voluntária pelo sujeito passivo ou de uma forma forçada pela instância judicial, tem um caminho regular a ser percorrido. Então, a gente começa a discutir esse conceito do que seria o processo. Né?
já que a doutrina, uma parte da doutrina, tende a fazer uma cisão entre processo e procedimento, dizendo que processo administrativo fiscal é somente aquela parte do processo em que há uma participação direta do sujeito passivo por intermédio do exercício contraditório em ampla defesa. Só que nós sabemos que a relação... Seria, professor, nesse conceito seria só a parte litigiosa, então, que alguns consideram, né? Exatamente. O processo administrativo. Exatamente. Seria isso, né? Exatamente. Só que quando nós olhamos toda a construção da relação tributária, nós precisamos entender que ela não é somente aquele momento do contencioso administrativo, do litígio administrativo. A relação tributária, ela se instaura a partir do fato gerador com o nascimento da obrigação tributária, o vínculo jurídico que une o sujeito passivo e o sujeito ativo numa relação jurídica, determinando o direito de um e o dever de outro. Só que esse dever pode ser satisfeito de forma voluntária pela entrega da quantia pelo sujeito passivo a quem de direito, como pode ser satisfeito ao longo de um lapso temporal, ao longo de uma cadeia de procedimentos, que muitas vezes esses procedimentos ele não é suficiente no âmbito administrativo para determinar o sujeito, satisfaça o crédito tributário. Muitas vezes, a fazenda pública, não somente a municipal, mas a estadual e a federal, precisa ir à instância judiciária para poder ver a sua pretensão ao crédito satisfeita. Por isso, a necessidade de todo o caminho que o fisco percorre, do momento do nascimento... Oi, Rafael, eu peço desculpa... Oi, deu uma queda na sua internet. Tá dando alguns picos aqui. A gente está com um tempo meio carregado por aqui e tem alguns infelizes me ligando, que eu não sei de onde que é, e de vez em quando ele dá o pique e ele corta a transmissão. Eu tentei desabilitar o pique aqui, mas não rolou. Deve ser algum call center aí. Não, tranquilo. Quando nós falamos dessa relação tributária, ela tem todo um caminho a ser percorrido. E esse processo administrativo, ele deve ser visto sobre duas óticas muito distintas. Uma, que antecede a constituição do crédito tributário, que são os procedimentos que o fisco realiza até a constituição do crédito tributário, com a deflagração do início da fiscalização, ou mesmo com o lançamento de ofício na repartição, quando não há participação sequer do sujeito passivo, procedimentos de resolução de consulta, procedimentos de outorga de isenção ou de avaliação de imunidade. Então, o processo tributário ele é bem mais amplo que isso. A parte da doutrina que considera isso, ela tem uma visão um pouco restritiva. Eu prefiro a visão do Eri Lopes Meirelles, quando ele fala que o processo administrativo fiscal ele é destinado à determinação e exigência do tributo, dispensa do crédito tributário, fixação e alcance de normas tributárias. Veja, quando ele fala, inclusive, dispensa de crédito tributário, entre outras coisas, nós estamos falando, inclusive, não somente de questões de isenção e imunidade, quando você não tem a obrigação tributária, ou quando você tem a obrigação tributária e o fisco dispensa o pagamento. Você também está contemplando a fase do contencioso administrativo. Então, nós temos que entender que esse processo administrativo ele seria o todo, não somente a fase que diz respeito à fase litigiosa do processo administrativo. Entendo que... Professor, se me permite, até fazer uma colocação, até porque no processo, assim, naquela parte como a maioria entende, né, ou alguns entendem, que é só a parte litigiosa, uma das etapas, inclusive no processo administrativo, aí você me corrija por gentileza, se eu estiver errado, é analisar, inclusive, se o crédito tributário, se ele foi constituído da forma como ele deve ser constituído, observando as premissas básicas, por exemplo, do 142, né? Que deve ser por autoridade administrativa, para que vai verificar a ocorrência do fato gerador, identificar a matéria tributável e por aí vai, né? Todos os comandos. Seria mais ou menos por aí. Perfeito entendimento, Rafael, e complementa esse entendimento. Percebe que essa visão restritiva, em que afasta essa fase do processo administrativo,
Tanto que aqui eu vou chegar a separar isso em fase contenciosa e fase inquisitorial ou oficiosa, como alguns doutrinadores escrevem. Então, essa fase de avaliação do fato até a determinação do crédito, a constituição do crédito, vamos chamar de fase inquisitorial do processo administrativo, em que o fisco investiga, levanta, apura e aponta o fato realizado, quem o realizou, qual a expressão econômica daquele fato, quanto que aquele tributo representa, se ele descumpriu alguma norma ao longo do caminho, qual a infração que ele cometeu, a capitulação, entre outras coisas. E vejam que o processo ele é o caminho a ser percorrido, que pode ser pautado por inúmeros atos, aonde que nós vamos chamar de procedimentos. Procedimento de fiscalização, procedimento de consulta, procedimento de intimação, vamos colocar dessa forma. E aí, complementando o teu raciocínio, veja que o CTN, quando ele fala, por exemplo, da contagem da decadência tributária, ele coloca lá no artigo 173, inciso 2, ele diz o seguinte, que muda-se a forma de contagem da decadência quando o lançamento anteriormente efetuado for anulado por uma decisão administrativa ou judicial por um vício formal. Então, significa dizer Exato. que formalidades a serem observadas, existiam um caminho, existia um processo que deveria ser respeitado. Então, a meu juízo, essa visão restritiva do processo, que coloca somente a fase contenciosa dentro do processo administrativo fiscal, ela é prejudicial à administração e ao contribuinte em geral. Porque, de duas uma, ou você tem um processo administrativo regrado, logo a autoridade, ante o caráter vinculado à sua atividade, não pode caminhar fora daquele caminho, né? Se não tem, essa autoridade vai ter liberdade, o que colide com o aspecto da vinculação da atividade. Professor, eu coloquei uma pergunta, se achar que cabe aí junta, e você, eu acho que deve ter alguma coisa a ver aí com a matéria agora, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu só não consigo ler aqui. Ah, tá. Qualquer coisa eu leio para ti aqui. Você entende que o processo administrativo fiscal é inquisitório ou acusatório? Poderíamos considerar de caráter... Eu não consigo ler a parte final da... Para mim aqui também não está dando a parte final. Oi? Não, a parte final para mim eu não estou conseguindo porque a pergunta ficou muito extensa. Aí corta aqui para a gente aqui, Thiago. Aí, mas vamos tentar, professor, se for possível responder só até onde o caráter dúplice ali, né? Eu acho que já ajuda. O doutor Thiago é um grande amigo, procurador do município de Joinville, um profundo conhecedor aí do processo judicial e inclusive também do processo administrativo. É alguém que eu tenho a honra de vez em quando, partilhar algumas coisas com ele e ele comigo. Eu entendo que, como processo administrativo, na fase que antecede a constituição do crédito tributário, eu me limitaria ao inquisitorial, porque o fisco, embora ele tenha um poder de apurar determinados comportamentos que podem colidir com regras que capturam comportamentos como crimes contra a ordem tributária, eu não poderia dizer como acusatório, embora aquele processo formado pela autoridade, ele possa, após o exaurimento da fase administrativa contenciosa, ser impulsionado ao Ministério Público. Então, eu não poderia dizer que ele é acusatório, já que no processo administrativo, no procedimento de fiscalização, vamos colocar assim, a autoridade apenas apura os fatos praticados pelo sujeito passivo e procura sua conformidade com a norma, ou a subsunção dele à norma, para determinar o crédito tributário. Então, eu não consigo entender como um acusatório nesse sentido, embora, friso, o fisco, ao longo de um procedimento de fiscalização, um procedimento inquisitorial, ele apure determinados comportamentos e imputa aqueles comportamentos ao sujeito passivo, podendo até ensejar uma acusação. Mas veja que esta autoridade não tem a competência para impulsioná-lo de imediato ao Ministério Público. Embora nós saibamos que a Receita Federal, dos últimos anos, até fugindo com esse confronto de que somente após o exaurimento da fase contenciosa pode impulsionar aquele processo que tem comportamentos tidos como crimes contra a tributária impulsionar no Ministério Público,
A Receita, quando às vezes encontra algumas coisas como lavagem de dinheiro, outros comportamentos esses também que o município muitas vezes pode identificar, mas que está muito distante da nossa realidade, tendo em vista o universo diminuto de tributos que nós apuramos. Nós nos limitamos a um imposto propriamente dito. A Receita Federal e a Receita Estadual tem uma gama de informação muitas vezes maior que permite uma percepção sobre isso. Mas eu não sei se eu respondi a pergunta do Dr. Thiago, eu não vi a parte final da pergunta dele, mas eu entendo que é apenas inquisitório, de investigar, levantar e apontar. Sim. Eu vou pedir para o Dr. Thiago, caso ele queira refazer a pergunta ou colocar só a parte final, para que coloque, para depois eu passar para o professor Miqueias. E já aproveitando, professor, tem uma aqui do Edson que eu vou colocar aqui na tela, que daí depois a gente... depois dessa daqui, daí a gente continua na sua sequência aí. Não sei se está aparecendo para ti já. Estou vendo. Edson aqui, quando fala de autoridade administrativa, fala do fisco municipal. Ó, importante essa pergunta, porque nós estamos aqui conversando direcionado ao fisco municipal. Então, quando nós falamos, nós precisamos compreender o seguinte: o fisco ele não é isolado dentro da administração municipal. O fisco federal não é isolado dentro das instâncias da União, assim como não é também o fisco estadual. É importante entendermos que o fisco municipal ele faz parte de uma estrutura chamada administração. Professor, não sei se você está me ouvindo, mas a internet aí voltou. Beleza. Não tem problema. Semana retrasada eu estava com um problema aqui também. Mas aqui é umas ligações que estão entrando aqui. Quando nós temos esse fisco municipal, essa autoridade administrativa, é importante nós entendermos que o processo administrativo fiscal ele não se restringe à autoridade fiscal com prerrogativa de lançamento. Toda a administração tributária, nas suas várias instâncias, ela se comporta dentro de um processo, estando ele regrado ou não, tendo margem de discricionariedade ou não, ok? Mas como nós estamos falando aqui de constituição de crédito tributário, ações que implicam em possibilidade da autoridade ingressar em estabelecimentos, devassar a vida de um cidadão, inclusive devassar a vida patrimonial desse cidadão, lógico que nós estamos falando de uma autoridade fiscal, devidamente concursada, devidamente investida, com prerrogativas e competências para tal fim. Então, é esta autoridade que, ao final de um procedimento, vai ter o poder decisório para decidir se aquilo cabe à constituição do crédito tributário ou não, se cabe a imputação de uma penalidade ou não. Então, estou me referindo a esta autoridade. Então, a autoridade fiscal, fisco municipal. É que a gente tem que entender o seguinte: essas regras de processos, elas oscilam, né, de estrutura da União, Estado e município, mas oscilam dentro das particularidades de cada município. Tem município que vai prescrever um comportamento mais rígido, assim como a União tem um processo extremamente rígido, descrito, assim como o Estado tem as suas normas. Cada município, cada entidade tributante prescreve o seu processo. Eu falei no momento anterior, não existe uma norma geral em âmbito do Brasil, a exemplo do que acontece com os impostos, a exemplo do que acontece com o CTN, prescrevendo normas gerais em matéria tributária. Nós não temos uma norma geral que faça um balizador do processo administrativo. Mas nós também não podemos entender o processo administrativo como algo solto, porque o processo administrativo está intimamente ligado com o texto constitucional. Embora nós tenhamos no processo judicial o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, no direito tributário, na seara tributária, nós não temos um Código de Processo Tributário. Tanto que quando as procuradorias vão a juízo, elas vão se valer da Lei de Execução Fiscal, do Código de Processo Civil e demais normas esparsas aí pertinentes. Quando nós nos voltamos para o âmbito administrativo, é que a bagunça fica um pouco geral, já que nós não temos
nenhuma norma nesse sentido. Norma, friso, norma geral balizadora. Por exemplo, estou aqui falando como autoridade de uma municipalidade aqui de Santa Catarina, né, que não deve ser diferente de muitos outros municípios no Brasil, não é, ok? Estou falando de uma coisa que é complicada para a maioria de nós, autoridades, pelo menos que estão presentes aqui conosco, ou nos demais grupos. Joinville, por exemplo, tem a lei do contencioso, com o órgão julgador bem delineado, porém a parte inquisitorial ou oficiosa, vamos colocar assim, fragmentos lá do ano de 73. Fragmentos, para você ter uma ideia. Muitas vezes, formas de ciências equivocadas, notificações preliminares, toda a dia. Então, rotinas que não se adequam mais à realidade e que nós vivenciamos. E muitas vezes praticar o lançamento ou a investigação de atos ou expedição de intimações se torna uma tarefa árdua, em função de que as normas não dão o caminho para a autoridade seguir. Muitas vezes, e aqui é importante a gente entender o seguinte, a relação do contribuinte a relação do cidadão com o fisco, ou com o poder público, ou com o município, é uma relação de submissão. Ok? Tanto que ele é tratado pela norma geral do direito tributário a partir do CTN como sujeito passivo, ou na figura de contribuinte, ou na figura de responsável. Ok? Mas veja, essa condição de sujeito passivo, de submisso, não quer dizer poder ilimitado para a autoridade agir como quiser frente ao cidadão. E mais, ele não se relaciona com a pessoa da autoridade. Ele se relaciona com a pessoa do município, sendo a autoridade um representante dessa pessoa jurídica, titular da competência tributária. Não é lógico uma autoridade, 2, 3, atuarem em casos semelhantes e terem comportamentos ambíguos. Por isso, a necessidade de um processo que prescreva este comportamento esperado da autoridade, até para que o sujeito passivo tenha segurança jurídica no que ele vai enfrentar pela frente. O CTN ele traz muito pouco normas procedimentais, porque não é o papel dele. Ele só estabelece um contorno. Como, por exemplo, quando ele fala de abertura de procedimento de fiscalização. Artigo 196. A autoridade que precedir, não sei o quê, lavará os termos para que se documente o início e o término do procedimento, fixará o prazo, não sei o quê, não sei o quê. Veja, agora, o município deve prescrever como isso deve se dar. Qual é o tipo de ciência que deve se dar ao sujeito passivo? De forma pessoal, por edital? Como que esse fisco tem que se relacionar com essa pessoa? Que tipo de formalidade devem ser respeitadas? Voltamos. Novamente, quando nós falamos do artigo 173, o próprio Código reconhece a questão do vício formal. Significa que essa autoridade descumpriu uma formalidade e essa formalidade é suficiente para desconstruir o lançamento tributário. Então, é um cenário delicado. E se o fisco, as autoridades, em regra, não têm noção de que muitas das disposições de processo administrativo tributário são normas constitucionais, ou melhor dizendo, princípios constitucionais, muitas vezes princípios eles não são auto-aplicáveis nos casos concretos, porque eles orientam o sentido de. Mas o sentido de deve estar prescrito nas normas de cada ente tributante. Os municípios são lacônicos ao escreverem as suas rotinas, ao descreverem os seus procedimentos. Lembrando que procedimentos são encadeamento de atos para a produção de um resultado, seja para a verificação de uma regularidade fiscal, seja para a imposição de uma auto de infração ou a constituição do crédito tributário, seja para uma resolução de uma consulta, seja para o reconhecimento ou não de uma imunidade ou de uma isenção. Essas autoridades não podem ter essa liberdade, porque nós vivemos sob a égide de uma atividade vinculada, e essa atividade vinculada afasta o caráter discricionário da situação. Eu não sei se estou indo muito rápido, professor. Não, tá bom. Nós estamos aí aproximadamente 25 minutos do fim. Mas assim, ó, tem uma outra questão aqui, mas aí eu vou colocar mais para o final, que faltar uns 5 minutos, tá? Ok. Para você poder seguir o seu roteiro aí. Na verdade, eu só fiz por fazer, mas não estou seguindo ele, não.
Tá? Sim, tá, não, tudo bem. Então, quando nós voltamos, por exemplo, à questão da... E aqui eu vou tocar num ponto importante. Tá? Lavratura de lançamento tributário. Semana passada, inclusive, eu conversava aqui com um amigo e advogado aqui da cidade, a gente discutia a questão da jurisprudência, a questão de como os tribunais estavam julgando os processos tributários. E, num determinado momento, nós entramos numa discussão sobre municípios de forma geral. E a complexidade, cada vez que está tendo em torno, principalmente do ISS, está demandando das autoridades municipais mais minudência no trato da matéria. E ele diz o seguinte: se os fiscos municipais se preocupassem em descrever melhor o fato, complicaria para os advogados defender a matéria. Então, veja, um processo que não se preocupa com critérios mínimos para a lavratura do lançamento tributário, como, por exemplo, a necessidade de que descreva o fato, capture o fato, indique e faça o contorno necessário, ele macula isso. Embora seja procedimentos de forma menor, mas isso está dentro de um contexto de processo. E isso não só no contexto de processo, na fase que como pode ensejar, inclusive na instância administrativa, dependendo da capacidade dos julgadores de avaliar isso, ensejar uma nulidade no âmbito administrativo. Então, veja, o processo é algo sério, que não pode ser tratado com uma negligência, como os municípios, de forma geral, tratam. Muitas vezes, o que nós vemos são atos coerência. Essa incoerência da legislação municipal, quando levado à instância judicial, fatalmente faz o crédito tributário sucumbir. É prejuízo para a administração municipal, porque paga a sucumbência, é prejuízo para a sociedade, que poderia ser um crédito legitimamente devido, mas por um erro procedimental ou por negligência da autoridade que não observou a regra, acaba tendo anulação do feito. Então, veja, o processo administrativo ele é sério. Ele não pode ser tratado de forma muito superficial como nós tratamos no dia a dia. E saindo dessa fase do lançamento tributário, a gente poderia ficar aqui horas falando de processo de lançamento tributário, eu só vou ponderar uma questão. O lançamento tributário não pode ser pautado por indício. Somente quando o indício mostra uma robustez suficiente para indicar que aquilo é plausível de ensejar uma relação tributária adequada, é que o fisco deve utilizar. Por isso, o fisco deve se preocupar com a descrição do fato no momento da lavratura do ato, a produção das provas, como produzir essas provas, de que forma produzir, de que forma autuá-las no processo físico, vamos colocar assim, para que assegure o direito do fisco. E quando nós saímos dessa fase inquisitiva do processo administrativo, e nós entramos na instância contenciosa, ou na segunda fase do processo contencioso, aí é que fica um negocinho um pouco mais delicado. Porque a autoridade que lavrou o ato, lavrou o lançamento tributário, ou constituiu o crédito tributário, ou certificou o sujeito passivo, ela já não dispõe mais de liberdade para mexer naquilo. E aí a importância de compreender, de estruturar vamos chamar assim, os tribunais administrativos, né, para que se especializem na revisão desse crédito tributário, porque o próprio CTN, quando fala disso, ele diz: o crédito tributário regularmente notificado ao sujeito passivo somente pode ser alterado em virtude de impugnação, recurso de ofício e revisão de ofício nas hipóteses do artigo 149. Quando ele fala da impugnação, ele está falando justamente dessa fase do processo administrativo em que o sujeito passivo exerce o contraditório para a defesa. Sempre lembrando que a fase inquisitorial do processo administrativo, e eu costumo discutir isso quando eu falo sobre fiscalização tributária, a fase inquisitiva ela não é necessariamente pautada por um contraditório para a defesa na acepção constitucional que nós temos, em que o sujeito passivo pode, o cidadão,
pode-se insurgir perante a autoridade e contrapor a prova e argumentar os fatos que entender plausível. Mas, sob uma ótica de processo administrativo, em que a autoridade tem o poder e o dever de avaliar o fato e apontar com precisão o que ela está fazendo, eu digo o seguinte: nessa fase inquisitorial existe um pré-contraditório e um pré-ampla defesa. Porque veja o seguinte: se essa autoridade, dentro da sua rotina, dentro do seu processo administrativo deflagrado, dentro daquilo que está apurando, se ela identifica uma situação, o mínimo que se espera dessa autoridade é que ela não lavre o auto de infração de imediato e que ela não lavre o lançamento do mesmo modo. É importante que primeiro ela chame a pessoa, o sujeito passivo, para se explicar. Veja que neste momento, informalmente, vamos colocar assim, essa autoridade já está praticando um pré-contraditório na defesa. Somente quando esses esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo não são suficientes para afastar aquela fundada dúvida da autoridade, ou até mesmo aquele fundado indício, vamos colocar assim, é que essa autoridade deve impor o poder. E depois que ela lavrar isso, cientificar, ela não dispõe mais de liberdade e conveniência para alterar aquilo ao bel prazer. Porque a partir desse momento surge uma outra competência de uma outra pessoa, de julgadores administrativos. Sempre lembrando que essa questão do órgão também não há norma geral, cada município tem o poder para instituir o seu órgão, e nós vamos encontrar as mais variadas figuras pelo Estado, pelo Brasil, desde composição monocrática de primeira e segunda instância, lembrando que, a exemplo do processo judicial, o processo administrativo contencioso possui muitos princípios que se orientam da mesma forma, e é que a gente pode enumerar. Devido ao processo legal... Oi? Não, até aproveitando um gancho aí que o professor deixou sobre a questão do processo, que a gente encontra vários tipos de processo em várias leis, né? Cada município vai tratar de uma forma diferente. Aí você citou a questão, né, da primeira e segunda instância com uma única pessoa. E isso pode ser que seja um problema ou não, né? Mas a gente sabe que em muitos municípios, inclusive os menores, além de ser só uma pessoa nessas instâncias, e principalmente segunda, nós temos o problema que às vezes é cargo político, né? Às vezes é o secretário de administração, é o prefeito, né? Então isso a gente tem um problema que pode ser prejudicial para o município lá na frente, né? Estou certo, professor, nessa análise? Rafael, você não somente está sendo certo, como está sendo cirúrgico. Veja só, é importante a gente ter em mente que o processo administrativo ele se pauta da mesma forma como se pauta os processos judiciais, contraditório para defesa, como eu falando, duplo grau de jurisdição. Significa dizer que aquela pessoa que teve uma decisão desfavorável, ela tem o direito de ter aquele mesma decisão reapreciada por uma instância superior, ou por uma autoridade de hierarquia superior. E quando você coloca essa questão, e é uma questão que atormenta todos nós nessa questão do direito tributário, porque nós sabemos que a atividade do lançamento tributário, a atividade da administração tributária em si, ela é uma atividade eminentemente técnica. E nós sabemos que o campo técnico e o campo político, em tese, não convergem, porque são interesses dissonantes. O prefeito, ele pensa politicamente a cidade. Quem está num cargo de secretário, num cargo de gerência, e aí a importância da compreensão do texto constitucional em relação a isso, o artigo 37, inciso 5º do texto constitucional, ele diz que estes cargos de confiança, que preferencialmente deveriam ser preenchidos por servidores de carreira, isso não somente na administração tributária, mas nas instâncias da administração, não é obrigatório, mas preferencialmente, eles se destinam a planejamento, gerência, nunca, jamais a execução de tarefa técnica. Se nós fizermos uma busca nas instâncias do Poder Judiciário, volta e meia nós vamos encontrar uma decisão anulando determinados atos, anulando determinadas nomeações. Nós já vimos casos aqui em Santa Catarina, e aí
aproveitando o que tu disse. O Ministério Público de Santa Catarina, quando deflagrou lá atrás aquele programa de saúde fiscal do município, já foi um grande avanço. Porém, penso que poderia ter sido um pouco mais ousado, porque se limitou a uma autoridade nesse contexto. Mas é importante que a gente tenha em mente o seguinte, que não é necessariamente a autoridade que faz o lançamento que deve julgar. É importante que os órgãos de julgamento nas suas instâncias sejam compostas por autoridades que tenham competência de realizar o lançamento. Porque quem realiza o lançamento não pode revisar o seu lançamento. Se você tem uma autoridade, você coloca ela como autoridade julgador de primeira instância, penso que já teve ofendido duplo grau de jurisdição. Porque como que uma pessoa vai julgar o próprio ato dela, né? Desculpa. Alô? Oi. Não, nessa questão, vamos imaginar a realidade de muitos municípios e principalmente dos menores. Existe um fiscal só, né? Ele sendo ali da primeira ou da segunda instância, fica, assim, no mínimo estranho, mesmo que você não entenda nada, por exemplo, de processo administrativo, porque como que eu vou julgar aquilo que eu mesmo fiz, né? Vamos supor assim. Então, não dá, né? Teria que ser uma outra estrutura que os municípios precisam trabalhar para que essa parte ocorra da melhor forma possível. Interessante nesse contexto, principalmente de municípios pequenos, que têm autoridade, até, acho que não sei se o irmão Marcos Fadinho ainda está presente aqui. Ele é uma das inteligências do Brasil afora aí, que vem lutando para que a gente trabalhe uma espécie de consórcio municipal, consórcio público, de natureza jurídica pública, de repente, para que determinadas zonas que tenham conglomerados de municípios se constitua uma entidade aí, vamos dizer assim, da administração indireta, se é que pode isso, né, estou aqui pensando, para que de repente pudesse solucionar problemas dessa natureza. Tem estudos já de direcionamento na parte de consórcio que poderia, só que ainda não está isso consolidado. Tá? Até uma questão interessante para trabalhar com ele, trabalhar com o Gilson aqui acho que o Gilson hoje está com a Junta Fecana, se não estou enganado, tem uma questão, não, desculpa, Junta ao SIGA. Tá? Interessante essa questão do consórcio, porque pode ter natureza pública e, de repente, solucionar algumas coisas. Mas, voltando. Rafael, o que eu tenho visto, assim, de forma geral, saindo um pouquinho do processo administrativo aqui. Eu sou um ferrenho crítico do conceito adotado de administração tributária dentro do Brasil, porque eu tenho visto um delineamento em cima da figura do auditor fiscal. A administração tributária ela é maior do que o auditor. O auditor, na minha compreensão, auditor, fiscal de tributo, seja lá qual é a nomenclatura que se dê, mas aquela autoridade investida de prerrogativa, competência para realizar o lançamento, é a autoridade plena dentro dessa estrutura de administração tributária, que nada mais é que uma atividade administrativa voltada ao gerenciamento dessas receitas do município. Vamos colocar assim de uma forma muito singular. Então, muitas vezes o gestor, a pessoa que está conduzindo essa pasta, não tem noção do que se chama administração tributária. Muitas vezes essa administração tributária, como é o caso do município de Joinville, está junto com uma outra pasta importante da administração, que é a administração financeira. E o que acontece muitas vezes? Esse secretário, ou esses comandantes, eles passam muitas vezes presos nessa questão financeira e não passam a pensar o município na questão do gerenciamento de receita, face essa da administração tributária, o que leva ao negligenciamento de um conjunto de outras situações. Veja que agora a gente está fugindo de uma questão de processo tributário para falar de um problema maior, em que o processo administrativo está inserido. Então, professor, até para complementar essa questão, eu acredito que muito, agora, talvez alguns já saibam, outros não, mas eu trabalhei por 6 anos num fisco municipal de uma cidade pequena, e agora eu estou há cerca de 5 meses na controladoria interna de um outro município, pequeno também, porém não tão pequeno quanto o que eu estava antes. E o que eu observava lá, quando eu estava quanto fisco, e aqui como controlador,
é que ainda os órgãos de fiscalização externa, né, vamos colocar Ministério Público e Tribunal de Contas, ainda não começaram a cobrar receita da mesma forma que cobram como o dinheiro sai, ou seja, a despesa. Quando essa chave virar, ou pelo menos equilibrar, eu estimo que muito município vai passar um suador danado, né, para correr atrás de uma coisa que às vezes a gente fica batendo, né, professor, batendo, mas aquela história, às vezes o santo de casa não faz milagre, precisa vir você tomar uma porrada de fora do que ter, às vezes a pessoa de dentro disse a mesma coisa que quem veio de fora, que em tese teria uma autoridade maior, né, e daí para ele tentar se mexer. Mas aí, às vezes, muitas coisas já se perderam. Né? Enfim, mas eu acredito que quando esses órgãos externos de fiscalização, né, seja o Ministério Público, seja o Tribunal de Contas, quando eles começarem a cobrar mais efetivamente a parte da receita, eu acredito que daí os municípios, né, principalmente os menores, né, que tem uma dependência muito grande de transferências, vão ter que começar, né, na verdade, a olhar diferente para a administração tributária, né, porque isso é um caso muito sério, a gente sabe que qualquer, na verdade, principalmente dentro do município, que existe uma proximidade maior com o meio político, com a população, qualquer atividade de fiscalização, a gente sabe que existe uma resistência em se equipar, em dar a estrutura que esse órgão, que essa entidade necessita, né? Esse órgão de fiscalização. Né? Seja estrutura, eu estou dizendo, estrutura tanto física, que às vezes é jogada num canto, seja estrutura de, realmente, às vezes, de ter carro, tem fiscalização que não tem carro, que não dá para ir, seja de quantidade de pessoas e até mesmo de remuneração. Que, às vezes, você junta tudo isso e isso é sufocado, que quem está nessa função, né, não se vê motivado para, poxa, né, para que eu vou por tão pouco, né? Eu não tenho estrutura, assim, é um problema crônico, né, assim, que tem na administração, que eu vejo, até fugir um pouco, professor, né, do assunto aqui, mas isso tudo no final das contas vai impactar lá no final do processo administrativo também, porque se eu não lanço direito, eu não tenho nada de, assim, eu não tenho motivação, não tenho nada, vai sair algum lançamento com algum vício, né, vai lá na frente, quem vai perder é o município. Eu vou tomar a liberdade de preservar. Recentemente, acho que foi outubro, novembro, eu tive fazendo um trabalho junto com um município aqui, a convite, e o que eu via? A disposição das autoridades, né, conversando sobre isso, de querer fazer a coisa correta, mas a falta de condições, e aí não somente de condições físicas, de condições de conseguiam desenvolver o trabalho dele. E muitas vezes perdido em rotinas desnecessárias. Volto novamente. A incompreensão da administração tributária, do que ela é, o que ela representa, de como ela é composta, e principalmente do papel desta autoridade fiscal no contexto de lançamento tributário, no contexto de processo administrativo, deteriora tudo isso. Por isso que eu falei lá atrás, quando o Ministério Público defragou o Programa de Saúde Fiscal do município, já foi um avanço enorme, porque ele pediu, embora uma autoridade, ele deu um toque no que foi o contencioso administrativo. Ele já deu um toque. Só que agora é hora de dar um passo a mais, é hora de começar a incorporar esse corpo técnico. Né? Incorporar aí com uma pequena redundância, né? Um pouco mais robusto, vamos dizer assim. Porque, vejam só, se você está falando de uma autoridade fiscal, você tem N problemas aí. Problema de interpretação da legislação, problema de interpretação do processo. Nós sabemos que é diferente eu ler uma coisa sozinho e ler com mais alguma outra pessoa. A discussão ela é salutar. Você tem outras coisas, como, por exemplo, tratativa com sujeito passivo, que não é aconselhável fazer de forma direta e sozinho. Nós sabemos que tem contribuintes que são decentes, que respeitam, mas tem outros que vão assediar. Nós sabemos isso. É um mundo que nós vivemos, né?
E se essa autoridade não tem confiança, não tem no que se respaldar, fatalmente esse município vai ter problema na receita. Você tem um secretário que passa mais preocupado com a questão financeira, vai para o pau. Mas a gente está tangenciando para um outro tempo. Voltando. É importante quando se fala dessa questão contenciosa, e alguns municípios costumam colocar a autoridade lançadora como autoridade julgadora de primeira instância, penso que não deve, porque isso compromete o contraditório, porque quem realiza o ato fatalmente tende a convalidá-lo, mesmo com o vício, porque quem pratica o ato não enxerga aquilo como vício. Importante a ação de um terceiro, se não tem autoridade suficiente, mas então que sejam procuradores do município investidos dessa prerrogativa, que sejam autoridades de carreira da administração tributária. A importância de, novamente, compreender o que é administração tributária, quais são os cargos que compõem ela, não estou falando de cargos políticos, de gerência, secretário, diretoria, coordenação, estou falando disso, de cargos técnicos com prerrogativas para o exercício de funções dentro da administração tributária. Então, é importante que se veja isso de uma forma mais regular, porque, embora, como friso, embora não tenha uma norma geral que trate sobre isso, e cada município tenha liberdade para constituir o seu, nós temos a presença de inúmeros princípios constitucionais aqui que por si só, põem por terra muitos julgamentos. Por exemplo, Joinville adota, desde o ano de 2003, a nomenclatura que nós utilizamos aqui, Junta de Recursos Administrativos Tributários. Eu participei da sua origem, participei como vice-presidente de julgamento, como presidente, como julgador. A última participação foi no ano de 2017. Mas nós adotamos, em primeira e segunda instância, colegiado. E veja, mesmo com instância colegiada, de composição paritária em primeira e segunda instância, nós tivemos, no âmbito do Tribunal de Justiça Catarinense, a nulidade de uma decisão administrativa por ter desrespeitado procedimentos de fato. Na decisão tributária. E o doutor Tiago está presente, foi o procurador que defendeu e habilmente conseguiu sustentar perante o tribunal que não se tratava de nulidade do lançamento, mas nulidade da decisão, porque era a decisão que estava perecendo de fundamentos. Né? Veja, mesmo assim, uma decisão colegiada de primeira e segunda instância teve falha no julgamento. Agora, você imagina uma construção monocrática em que a primeira instância é a própria autoridade que lançou. O prejuízo que isso causa à administração, à coletividade. Eu vou um pouquinho mais além, Rafael. Como autoridades administrativas, você também está no serviço público, já esteve provavelmente realizando o lançamento, nós sabemos que nós, enquanto autoridades, nós só temos um momento, né, e nós não temos o direito de errar. E é o momento do lançamento. Uma vez que esse lançamento saiu das mãos dessa autoridade, ela não dispõe mais do domínio sobre isso. Passa a correr pelas instâncias da administração. Por isso o entendimento do princípio do impulso oficial e outros que vão falar da necessidade de que aquilo chegue a uma decisão final. Então nós não temos o direito de errar. Agora, se a gente não tem normas e procedimentos que descrevam isso de uma forma a dar segurança, como é que nós não vamos errar? Fatalmente nós erramos diuturnamente. Com certeza. Com certeza. Professor, deixa eu só... A gente tem aproximadamente 5 minutos. Eu tenho aqui algumas questões aqui. Eu vou colocar na tela para ti, para daí depois a gente encerrar. E daí, se for o caso, a gente marca também uma outra oportunidade, né? Volta aí e conversa com o pessoal. Né? Essa daí é do Sanches. Ele colocou lá no começo, quando a gente estava falando ainda das autoridades, né? Fique à vontade para responder. Se quiser ler, qualquer coisa eu leio aqui para ti. Sanches. E para todo mundo também. O Sanches. Sanches. Atividade de lançamento e fiscalização somente mediante concurso público. Não pode haver designação, não pode haver cargo em comissão, não pode haver nada. Para a administração pública, de forma geral, se ascende aos cargos mediante concurso público. Principalmente na nossa função em que a gente tem um embate direto, um embate no sentido metafórico, com o cidadão, não pode haver cargos concursados. O texto, cargos comissionados.
Autoridades em cargos comissionados não podem realizar lançamento, não pode realizar procedimento de fiscalização, não pode nada. A função dela é meramente gerencial. Artigo 37, inciso 1 do texto constitucional. Aí do seu colega, o Tiago, uma outra pergunta. Se você entende que são necessárias 2 instâncias administrativas? Entendo que sim, em função do princípio do duplo grau de jurisdição. Duplo grau, né? Colegiada em primeira ou não, é liberdade do município. É importante as 2 decisões administrativas, justamente como eu repito. Quem dá a primeira decisão pode ser ruim para o município, pode ser ruim para o cidadão. Ruim para o cidadão na medida em que ele não terá mais a instância administrativa para poder rever aquela decisão que lhe foi desfavorável. Ruim para a administração se essa autoridade julgadora errar ou não ver o processo a contento. O exaurimento numa única instância, penso que é prejudicial. Tá? Então, no mínimo 2 instâncias. Eu não concordo com alguns posicionamentos que estão se criando aí umas espécies de alçadas aí, uma espécie de instância superior, vamos colocar assim, em que o secretário... Uma terceira instância. Não. O secretário não julga, o secretário nada. O secretário cumpre a decisão administrativa, que ela é sempre terminativa, ou para o lado do sujeito passivo, ou para o lado da administração. Ou favorável ao sujeito passivo, ou desfavorável à administração, de um ou outro. Né? Pode ser parcial ou total. Entendi. Deixa eu ler uma questão aqui do Emerson Cunha. Ele colocou aqui, essa eu não consigo te passar aí, professor, que ele colocou no chat aqui, não sei se você está vendo, mas ele pergunta assim, a autoridade decisora, discordando do lançamento em sede de recurso, pode estabelecer a nova base de cálculo? Não. A autoridade revisora, ela tem Vamos lá. Essa pergunta é complexa, tá? Porque vamos lá. O lançamento só pode ser revisado e alterado em face de algumas questões. Quando se fala de revisão, a autoridade julgadora avalia o fato, avalia as normas, os procedimentos e diz se aquilo está conforme ou não. Se não está conforme, não cabe à autoridade julgadora determinar a base de cálculo. Cabe a ela dizer que aquele ato não presta, anulá-lo e remeter novamente à autoridade competente para tal fim. É ela quem tem o poder para decidir qual é a base de cálculo. A autoridade julgadora não. Até porque, professor, assim, é muito importante. Eu bato muito numa tecla quando vou fazer curso, quando eu vou ministrar curso e até mesmo quando eu vou fazer, de relação, assim, da gente ficar sempre revisando o básico. Porque às vezes a gente esquece do básico, né? Às vezes muitas coisas no dia a dia, e isso era comigo lá quando eu estava lá na área fiscal, que às vezes muitas coisas você resolve com aqueles princípios, com as coisas às vezes básicas, né? E uma delas é disso que você está falando, né? Porque se a gente voltar novamente para o 142 do CTN, quem que vai apurar a base de cálculo? Quem vai apurar quanto que é o quanto debeator lá para o contribuinte ou para o sujeito passivo pagar? É a autoridade administrativa. Então a gente volta assim, vira e mexe, eu falo assim, a gente fica voltando no básico, né? Talvez não no básico, mas no princípio, né? De onde que está o princípio de uma situação. É que assim, o CTN, ele fala assim, autoridade competente. E olha só como é que essa questão de lançamento ela é delicada. A gente poderia falar só de lançamento em live, só para você ter uma ideia. Sim. A maioria não tem noção. E não daria tempo. Não. A maioria de nós, autoridades, não tem compreensão do que é o lançamento. E eu costumo falar isso nas minhas aulas na graduação, dizer o seguinte, o lançamento, a envergadura dele é tamanha que nem mesmo um juiz pode determinar sua abstenção. O juiz pode, no máximo, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito. Porque somente quem tem a prerrogativa para lançar, ou a competência, vamos colocar assim, porque prerrogativa e competência tem algumas nuances que se diferenciam aí, pode dizer se cabe ou não cabe o lançamento. Um juiz não pode, um julgador administrativo não pode.
Já o juiz pode dizer se aquilo foi ou não conforme. Porque as normas dizem qual é o caminho que o fisco deveria ter respeitado. Então, o lançamento tributário não cabe à autoridade julgadora, embora ambas, né, sejam a administração. E aí nós entramos em uma outra lacuna de dizer o seguinte: órgãos de julgamento, e aí algumas discussões podem ser travadas, né, de composição paritária. Parte representação do fisco, parte representação da sociedade civil. E aí já houve alguns questionamentos, mas acho que não foram levados às instâncias do Poder Judiciário, no sentido de que a competência tributária é indelegável. E a competência tributária, ela é não somente a questão legislativa. A competência tributária, quando entregue ao município, pessoa jurídica titular do exercício da competência tributária, possui a competência para legislar e a competência para lançar, cobrar, fazer todos os atos preparatórios. Esta sim, que é a fase do executivo, chamada de capacidade tributária ativa, pode ser delegada e somente a uma pessoa jurídica de direito público, nunca a iniciativa privada. Veja, se tem uma autoridade competente para revisar, deve ter uma autoridade competente para lançar, deve ter uma autoridade competente para revisar. Essa autoridade competente, ela deve ser integrante da administração, porque é prerrogativa exclusiva do Estado, prerrogativa exclusiva da administração pública. Então, veja, inclusive essas composições paritárias é plausível de discussão. E se nós avançássemos um pouco mais, e aqui sem querer arrumar briga com os advogados, até porque essa questão já foi para o judiciário, já teve debate, o Estatuto da Ordem proíbe que o exercício da advocacia com atividade de lançamento. Veja, você não pode revisar, mas você não pode lançar, você pode revisar o lançamento dentro da administração pública, exercendo uma prerrogativa de Estado. Então, ou seja, algumas coisas que vão suscitando e vão trazendo embates, né? Sim. Mas é isso aí, professor. Eu queria agradecer. Nosso tempo aqui possivelmente pode ser que caia aqui. Vou dar aí a palavra final para ti aí, para você fazer suas considerações finais aí. Depois, se der tempo, eu encerro aqui. Eu vou ser breve, Rafael. Rafael, primeiramente, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema. Ele é gostoso de conversar e, ao mesmo tempo, ele é complexo. É um tema que nós sabemos que, se for ser tratado em série de curso, dá algumas horas para se conversar sobre isso, né? Porque é um tema que requer várias outras compreensões, vários outros desdobramentos. Te parabenizo pela iniciativa de trazer essas temáticas que foram propostas aí ao longo dessas lives, porque o que a gente vê hoje, não somente o fisco municipal, até a gente conversar esses dias, ele é carente desse tipo de informação. Nós, na condição de fiscos, nós exercemos uma atividade coletiva. Nós não temos o poder para exigir do cidadão nada além daquilo que a lei não autorizou. Por outro lado, o cidadão também deve entregar a quantia correta. Então, são conhecimentos que ele não é interna corpus, vamos dizer assim, né? Então, conhecimentos devem ser levados de forma geral. Então, te agradeço a oportunidade, eu sei que o tema aqui pode ir mais além, e desejo sucesso aí pela frente, no que precisar, conte comigo. E agradeço a todas as pessoas que participaram aí, e se ficou alguma pergunta pendente, registra, depois a gente responde e posta lá no site. Sim, daí... a princípio aqui eu acho que não ficou, não, a gente respondeu tudo. Professor, você quer passar alguns contatos do professor? Não sei se o professor tem algum contato, queira passar o Instagram, alguma coisa que o pessoal queira seguir, até para ver, fica à vontade, professor. Eu tenho 3 ferramentas, eu uso o próprio Instagram, especialmente nós estamos tratando aqui, ele é pessoal, há algum tempo eu segreguei a matéria técnica, então, ou que está a matéria técnica é professor Miqueas, então pode acessar lá, Instagram. Facebook também, professor Miqueas Libório, e tem o meu site, que eu publico lá periodicamente algumas coisas. www.miqueasliborio.com.br. Não estou vendendo nada, não sei eu mesmo. Tá bom? Mas com certeza com certeza são materiais muito relevantes aí, tudo que o professor escreve. Às vezes eu leio algumas coisas e muito produtivo aí. Queria agradecer, professor, mais uma vez aí você. Oi? E quando discordar, pode discordar, não tem problema não. Sim.
Queria agradecer aqui mais uma vez o professor, agradecer a todos os presentes aí. Nós, numa terça-feira de carnaval, apesar que nessa pandemia o mundo está virado, né? Nós tivemos picos aí em torno de 40 e poucas pessoas, mantivemos aí uma média acima de 35, então tá bacana aí o projeto. Né? Queria reforçar para vocês aí, quem não for inscrito no YouTube da Escola de Tributos Municipais, que se inscreva, procure lá a Escola de Tributos Municipais. Em breve a gente vai ter mais cursos gratuitos lá também, né? E também aí compartilhem aqui essa live, compartilhem o canal para ir crescendo e motivar a gente cada vez mais aí a estar trazendo mais conteúdo, mais informação, que esse é o objetivo da escola, né? Munir aí de conteúdos aí, né? De informação para cada vez mais reforçar, né, a importância da administração tributária para os municípios. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Um abraço para todos aí. Boa noite a todos aí. Boa noite. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau.